Salmo de número 40. Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. É a epígrafe da leitura. E o versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Verso 17: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não temerei, ó meu Deus. Quando lemos esse Salmo 40, nós temos uma ideia. A interpretação do Salmo é muito importante, num contexto mais teológico, ir analisando por que dessas orações do salmista, destas profecias dos salmos e tantas áreas que atinge o número de salmos que nós temos. Salmo não é capítulo, é número. E o número 40 nos faz pensar numa coisa: alguém fez uma ação grande. E parece que o nome dele não se destaca muito ali, mas sim a ação. Esperei com paciência no Senhor, é citado o Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um lago horrível. Ele tirou-me do charco de lodo. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos. Ele pôs um novo cântico na minha boca. Ele colocou um hino maravilhoso. Tudo Ele, tudo o Senhor que fez. Porque quando se olha para este Senhor, Deus fazendo tanta coisa para tirar uma pessoa de uma fragilidade tão grande, a gente tem uma ideia de uma decepção grande, um desapontamento grande, que foi resolvido com uma ação divina. Um grande desapontamento, pense nisso, uma grande decepção. Alguém já teve isso, já passou por uma decepção grande, por um desapontamento grande. Uma pessoa que sai de dentro do lodo, do barro, que caiu no barro, que tentou atravessar o Pantanal, mas caiu da pinguela, caiu da ponte e se atolou. E foi arrancado por alguém. Alguém arrancou de lá de dentro, tirou de lá. Imagine indo para uma festa, passar uma ponte, cair e estar em cima do manguezal, ou andando por aquelas tábuas em cima do manguezal, ou uma pinguela, não sei como é que chama, uma pontezinha de balanço, indo para um casamento, indo para uma festa, indo para um lugar que precisa se apresentar bem, e subitamente se perde e cai, e atola, e está lá se batendo, e alguém precisa tirar. Eu tive uma experiência numa cidade que trabalhei, que tem uma construção nova, e fizeram um buraco que seria ali a fossa, e não taparam.
E durante a noite um cidadão passou por ali, com camisa branca, sapato preto, uma calça limpa, e caiu dentro. Uma fossa nova, recém-feita, não tinha sido feita instalação nenhuma. Mas ele ficou ali muito tempo. Ele foi achado ali, depois que terminou o culto da igreja, que pararam de barulho, então ouviu-se os gritos do homem. E quando foram lá, estava liso ao redor, cheio de arranhado, que ele tentava subir, e ele foi se sujando, e foi se sujando. Um homem jovem senhor. Quando ele saiu dali, ele estava muito desapontado, estava muito decepcionado, porque ele caiu num buraco. E não era tão ruim, não era tanto barro, mas estava molhado, tinha chovido ali. Caiu no buraco subitamente. Então o desapontamento vem, a decepção vem, quando a pessoa se encontra caído num lugar que o suja, que o envergonha. Alguém cai na festa, alguém derruba a mesa da festa com coisas em cima, o bolo cai, comida cai, alguma coisa, o churrasco cai na cinza, alguma coisa acontece, desaponta, decepciona. Assim é o crente, assim é a vida da pessoa. Existem coisas que desapontam, decepciona, e a pessoa cai, às vezes por errar o caminho, e leva para uma desilusão, leva para um desapontamento, porque errou, andando no escuro, a ponte era aqui, mas entrou aqui. Foi um amigo meu do sudoeste para o Paraná, para o Mato Grosso, dar umas voltas nas fazendas do seu amigo. E à noite ele vinha com um carrinho e a rua era larga, mas a ponte era estreita. E ele veio pelo lado direito pensando que era 2 pistas. E estreitou rapidamente e ele saiu fora da ponte e caiu no rio. Estavam em 3, um deles veio a óbito, morreu. O desapontamento dos que ficaram vivos era muito grande, porque eles erraram o alvo, erraram a ponte, erraram a pontaria. Eles saíram do foco. E quando se sai do foco, se bate em alguma coisa. O resultado é sempre negativo quando se erra o pé, quando se erra o alvo, quando não se atinge o esperado. Este salmista, ele caiu no lodo. Esse salmista caiu no barro. Mas alguém que não é muito citado aqui, arrancou de lá. E a nossa fé vai crescendo junto com a palavra, porque a gente vai conseguindo entender, e pela palavra o Espírito Santo vai falando com a gente, para a gente entender como Deus é misericordioso. E depois que o salmista saiu de lá, e estava com os pés na rocha, os passos firmes, limpo, recuperado, ele olhou para trás e percebeu que tinha saído do foco. Por isso tinha acontecido isso com ele. Tinha saído do alvo. Ele caiu porque andou por onde não era caminho. Pantanal não é caminho. Ele andou por fora da estrada. E isso fez ele notar que a felicidade dele, do futuro, estava comprometida por aquilo que tinha acontecido no passado. Mas houve uma intervenção divina para recuperar a sua caminhada, e diz o texto: firmou os meus passos, para firmar os seus passos. Glória a Deus. De repente você também, olhando para trás, nota que lá na altura do caminho saiu do foco e vem andando por fora do caminho, fora do alvo, e comprometeu o futuro,
ou até o presente, com erros que aconteceram no passado. Pantanal o enterrou, está sendo engolido pelo barro, mas há uma mão forte para estender para mim. Diz o texto que ele se inclinou. Quando eu olho essa palavra e penso na majestade de Deus, eu me quebro perante o Senhor. Porque às vezes nem as pessoas querem se inclinar para ajudar alguém. Às vezes nós, os seres humanos, não queremos nos dobrar para ajudar alguém, porque para ajudar alguém caído tem que se dobrar. Que as pessoas estão caindo, alguns deles sentindo o resultado da decisão do passado. É preciso que alguém se incline. O homem que caiu na mão dos salteadores que descia de Jerusalém para Jericó, um samaritano chegou onde ele estava e se inclinou para ele e viu que a decisão de descer de Jerusalém para Jericó não era uma boa escolha. Mas alguém que lhe socorreu ia, enquanto ele vinha, alguém ia pelo mesmo caminho. A melhor coisa era ir de Jericó para Jerusalém. Mas como descia de Jerusalém para Jericó, ele descia resvalando, num contexto de segurança, e caiu nas mãos dos salteadores. Você está decepcionado com alguma coisa? Está triste com alguma coisa? Não se desespere. Eu tenho uma boa notícia para você. Você é filho do rei. Você faz parte de um governo que não foi instituído pelos homens na terra. Esse governo é o governo de Deus. E você não é qualquer pessoa. Você faz parte desse reino. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo as pessoas descendo para o lamaçal, eu penso, por que acontece isso? Às vezes acontece porque a pessoa não acredita nas promessas. Deus tem promessa, mas a pessoa não acredita nas promessas de Deus e anda errante pelo caminho. E tudo isso aconteceu porque você, quem sabe, não acreditou nas promessas. Só que tem como recuperar, porque já saiu do lodo e os pés estão sobre a rocha. Na época você não acreditava, mas hoje você acredita. Na época você não sabia, mas hoje você sabe. Na época você não cria. A fé era muito pequena, mas a fé foi crescendo, crescendo, crescendo. Deixa-me contar de alguém que saiu do buraco e serviu de bênção. A Bíblia diz que Jeremias foi jogado dentro de um calabouço. Estava lá no barro e alguém intercedeu por ele. E alguém pegou umas cordas, uns trapos velhos e soltou na corda e Jeremias, coloca debaixo dos braços, porque o rei deu ordem para tirar você do buraco. E o Jeremias saiu do buraco pelas mãos de alguém misericordioso que não tem muita expressão na Bíblia. E quando ele saiu do buraco, ele saiu muito decepcionado. Ele saiu muito abatido, saiu desapontado. O grande profeta de Deus está no buraco. Pense nisso. O grande homem de Deus está no buraco. Está no barro. Foi jogado ali. Culpa não era dele, mas foi jogado, caiu no buraco. Chegou um momento de tristeza. Só que ele tinha amigos que foram falar com o rei. Por que alguém fez isso com Jeremias? Ele não merece. Caiu no barro, mas foi empurrado.
caiu no Pantanal, caiu no poço, mas foi jogado. Ele não caiu por negligência, ele não caiu por errar o foco, não caiu por errar o alvo, não caiu porque andava por fora do caminho, ele caiu porque ele incomodou os invejosos, jogaram ele lá. Ele caiu porque ele é de verdade, jogaram ele lá. Ele caiu porque ele fala de Deus e jogaram ele lá. Oh, glória! Quando ele saiu de lá desapontado, eles pensaram: depois de uma semana no buraco, você foi o profeta. Depois de uma semana atolado, sumiu. Mas o rei era um homem experiente, mesmo da sua incredulidade, como foi sensível a permitir que tirasse de lá, chamou ele lá num cantinho e disse: Jeremias, só para nós dois, existe uma palavra de Deus para mim? Existe uma palavra de Deus para você. Eu saí do buraco e continuo sendo profeta. Saí do buraco e continuo sendo homem de Deus. Eu saí do buraco e continuo sendo serva de Deus. Pregadora da palavra, homem de Deus, servo de Deus. Xarabachuri Kandarai. Saiu do buraco, mas já se lavou. Saiu do buraco, mas já tomou banho. Saiu do buraco, mas já vestiu roupa limpa. Saiu do buraco, mas já está recuperado. Agora os meus pés não estão no lamaçal, estão na rocha. Agora os meus pés pisam a pedra firme. Glória a Deus, glória a Deus. Ele aconselhou o rei. O rei não aceitou o conselho e ficou escondido, recebeu o conselho e não aceitou. Daí quem caiu na decepção alguns dias depois, isso que eu falo está no capítulo 38 de Jeremias. E o resultado do conselho está no capítulo 39 de Jeremias, quando ele não ouviu e caiu no buraco. Depois ele estava decepcionado, porque ele não aceitou o conselho do profeta Jeremias. E como é triste quando alguém quer livrar do buraco e a pessoa não aceita o conselho. Ele tinha experiência por ter passado pela cova, agora queria que o rei não caísse na cova. Não aceitou o conselho e caiu na cova. A Bíblia diz que quando Deus tinha uma promessa para o rei Salomão, Davi se preocupou e foi aconselhar o seu filho Salomão. E ele aponta para ele, sabendo que Salomão podia ser bem sucedido, porque havia uma promessa para Salomão. Olha, Davi, você não vai construir o templo. Você é um homem que derramou muito sangue, eu te escolhi para a guerra. Tu é o rei de Israel. A tua família, você é de família de príncipe, mas você é o rei de Israel. Só que você não vai construir o templo para adoração. A casa de Deus não é contigo. Você é o homem da guerra. Mas o teu filho Salomão vai construir. Tinha uma promessa sobre a vida de Salomão. E Davi, sabendo da promessa, chama o seu filho Salomão. E ele aconselha, no capítulo 2 de 1 Reis, primeiro livro dos Reis: tu, pois, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, anda nos caminhos, e vai aconselhando. E Salomão segurou firme a promessa e não foi desapontado. Mas teve mais um que caiu na cova. José foi jogado na cova, ele também não tinha culpa. Satanás vai insistir sempre em jogar na cova os escolhidos de Deus. O inimigo vai insistir sempre em tirar a estabilidade dos filhos de Deus. Ele sabe que a única coisa para consumir você é jogar no buraco. E quando os irmãos invejosos de José viram que ele se destacava, disseram: tem um lugar para o José.
jogar na cova. Vão jogar no buraco para nós não matar, mas ele morre lá, porque não vai mais sair de lá. O buraco é fundo. E nós matamos um cabrito e dizemos para o velho lá, vamos enganar, que uma fera o matou e a roupa está aqui, manchada de sangue, para a prova de que foi morto pelas feras. Passaram a conversa no velho. Só que daquela cova tinha alguém que ia tirar o José. E passou por ali uns homens que faziam outro tipo de negócio, não estavam nem aí com o problema ou com a situação dos filhos de Jacó. Mas como eles eram ismaelitas e negociavam as coisas, e no momento precisavam escravos, não sabiam se era para cuidar dos cavalos, dos camelos, que eles andavam com eles, e eles compraram aquele mocinho, bem barato. Nem o preço do escravo ele não valeu, porque não tinha ainda idade adulta. Mas venderam, e ele foi para lá. O que Deus faz com alguém que ele tira da cova? Ele pode provar mais uma vez, porque lá ele foi para a prisão também. Mas em nenhuma situação ele deixou de ser servo de Deus. Não importa a situação que você esteja agora, não importa a luta que você esteja passando agora, não importa o problema que você esteja enfrentando agora, você não deixou de ser filho ou filha de Deus. Levante a mão para o céu e adore o Senhor. Charabachuri Candaraia. Romanos 8,37, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 16 e 17 de 2 Coríntios, diz: não desfaleçamos, não desfaleça, agora é a hora de lutar. Está se batendo, continua lutando, porque alguém está vindo para tirar você, colocar os pés na rocha. Continua lutando, não desfaleça, não canse. Eu escutei uma notícia semana que uma criança sumiu, ou eu li alguma coisa, e os pais foram ver, não sabe o tempo que a criança tinha caído na piscina, mas ela estava na ponta dos pezinhos, com o queixinho assim, e gritando por socorro na ponta dos pezinhos, andando dentro da piscina. E ela ficou muito tempo, pelo tempo que ela sumiu, ali num livro, que os pais atendiam uma pessoa enquanto a criança saiu. E ficou, não se sabe quanto tempo. É uma criancinha pequena, ela não sabe calcular as coisas, ela não tinha inteligência nenhuma dos perigos, ela só sabia que estava para se afogar. Mas ela ficou na ponta dos seus pezinhos, até que a mão do pai e da mãe, que entraram com roupa e tudo na piscina, tiraram a criança com vida. Pequenininho, mas herói. Pequenininha, mas heroína. Você não se entregue. Está na ponta dos pés. O lodo, o barro, a água está aqui, mas já está chegando alguém. E ele veio para te ajudar. Ele veio para te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Quanta gente tem razão para se decepcionar. Quanta gente está cheia de razão para se desanimar. Perseguições. Vamos citar Paulo para não assumir nós o compromisso. Poucos homens na Bíblia tinham mais razões do que Paulo para se decepcionar. Quantas vezes apanhou? 40 vezes, de vara no público. Alguém tinha mais razão do que ele para estar decepcionado? Perseguição, desde as autoridades até os seus próprios irmãos de raça, os judeus. Prisões, sem dever, até por fazer milagre. Açoites. Teve um dia que uma mulher ficou com tanta compaixão de Paulo, que colocou num cesto e soltou pelo muro.
para ele sair com vida do outro lado e continuar a sua jornada. Quem sabe você já passou por tantas decepções, mas o nosso Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você que Ele é contigo. E Ele vai soltar você nessa noite na bênção. Sabe por que nós caímos? Somos atraídos pelo que vimos. Somos atraídos pelo que gostamos. Somos atraídos por aquilo que nós escutamos, ouvimos. Somos atraídos por aquilo que nós sentimos. Somos atraídos por aquilo que nós gostamos. O Ló foi atraído para uma direção errada, fora da direção de Deus. Gostou das campinas do Jordão, mas saiu totalmente fora da direção de Deus. Meu Deus do céu. Mas Jó não foi atraído pelas ilusões. Ele enfrentou de cara o sofrimento, pagou o preço e saiu vitorioso. Antes de orar por você, eu quero ler aqui pelo menos uns 3 versículos. Versículo 11 de Jeremias 29. Eu sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos para Isaías 41, eu preciso ler ainda esses textos. Tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, que elegi, semente de Abrão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, ou minha serva, a ti te escolhi, não te rejeitei, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e quem contender contigo perecerá. Porque eu, o Senhor teu Deus, verso 13, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Vamos olhar para Mateus aqui, meu irmão, capítulo 6, para nós ver o que diz o texto de Mateus capítulo 6 aqui, e versículo 25. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios também procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Eu quero orar por você, meu amado irmão, para que Deus te dê a vitória completa. Ele está vindo com braços fortes, e Ele vai agir na sua vida, são promessas de Deus. Eu oro pelos nossos queridos irmãos que estão em casa, nossos amigos
Deus está entrando com providência na sua casa e está tomando você pelas suas mãos, erguendo e tirando do charco de lodo e colocando seus pés sobre uma rocha para firmar os seus passos. Glória a Deus. É um momento de grandes vitórias agora. Os irmãos não têm ideia o que Deus está fazendo. Ele é Deus. Confia somente nele, porque Ele está agindo nos teus negócios, Ele está agindo na tua empresa, está agindo no teu casamento, Ele está agindo na tua vida, no teu trabalho. O teu presente é uma coisa, o teu futuro está nas mãos de Deus. Se tranquilize, porque está nas mãos de Deus. Creia, Deus vai cumprir com a sua promessa. Ele não é injusto para se esquecer do que prometeu. Tem mais alguém? Quer interceder pela sua família? Nós queremos orar. Os pastores vão me ajudar nessa oração agora. Comece a orar agora. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Xarabalachuri Candaraia, eu estou aqui nesta hora, intercedendo por essas vidas que vieram para o altar. Há um mistério do Senhor se revelando na vida do teu servo. Há um mistério do Senhor se revelando na vida da tua filha nesta noite. Há algo extraordinário, algo especial. Vem agora operar nesta vida. Vem agora fazer milagre nesta vida, Senhor. Vem sobre o teu filho nesta hora. O Senhor é Deus acima de todas as coisas. O Senhor é poderoso na guerra. O Senhor é maravilhoso para esta mulher. O Senhor é maravilhoso para este homem. Não existe Deus além de ti, que se inclina para ver a situação dos homens da terra. Deus vem sobre ele agora. Ouve a oração dos pastores que me ajudam nesta oração. Xalabachuri Candaraia. Em nome de Jesus, vem sobre ele agora. Em nome de Jesus, vem sobre ela agora. Xarabalachuri Candaraia.